E hoje eu vou trazer um caso aqui bizarro, quem era adolescente aí ou adulto já na década de 90, lá em 96, 97, vai lembrar aí do caso do Chupacabras. E aí eu trouxe aqui um documentário do SBT da época com a Marília Gabriela. Vamos assistir junto aí depois da vinheta. Eu nem lembrava que a Marília Gabriela apresentava SBT Repórter, achava que ela só entrevistava só. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupacabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério que bicho o que feio, só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. O repórter Mário Rezende partiu na trilha do chupacabras. Agora você também vai entrar nessa viagem. Vamos lá, vamos junto. Pensei que era coisa de todo mundo, né? Fedido, horrível, mal cheiroso. É ele, o chupacabra. A investigação nos leva pelo interior de São Paulo e do Paraná. O chupacabra está deixando uma trilha de mistério em toda a zona rural. Será que o Carlos Machado vai aparecer aí? Queria ver, hein? Para quem não conhece, o ufólogo Carlos Alberto Machado é o principal nome aí da pesquisa, né, e da investigação do chupacabras naquela época lá. Ele estava fazendo faculdade, eu até ouvi um podcast que ele participou e ele falou sobre isso. E ele falou que usava a grana do mestrado para poder custear as viagens, né? Ir de carro até lá, pagar gasolina, tudo. Ele chegou a usar a bolsa estudantil dele para fazer isso, na época. E aí teve um documentário dele que foi premiado também. Eu acho que tem completo no YouTube, se eu não me engano. É bem interessante. Vamos ver se ele aparece aí nessa matéria da SBT Repórter. Estão falando muito da história do chupacabra aqui? Estão falando. Ah, é? Me parece que eu ouvi falar que ontem teve um caso assim lá na Mococa. Mococa? É. Aqui perto? É perto. São José teve, há umas 3 semanas atrás, teve um caso de cabra morta lá. Aí, ó. Foi uma onda, né, que aconteceu nessa época aí. E muita gente explicou o chupacabras como se fosse predador natural, né? Mas não faz muito sentido porque o modus operandi é completamente diferente, né? E esses casos aí, eles aconteceram durante um certo período. Então, se fosse predador natural, ele estaria atacando dessa mesma forma até hoje, né? E não acontece. É bem bizarro. Aliás, é até legal a gente comentar aqui que o chupacabras, ele surgiu, a lenda dele, né? Surgiu lá em Porto Rico na década de 90. E o primeiro relato oficial desse bichinho aí foi em 1995, né? Quando várias cabras e outros animais foram encontrados mortos, com marcas de perfuração no pescoço e sem sangue pelo corpo. Na verdade, isso aí, pelo que eu me lembro da pesquisa do Carlos Machado, ele atacava os bichos, ele perfurava a jugular aqui e ele se alimentava da parte vermelha do sangue, que eu acho que é a proteína, né, se eu não me engano. E a parte transparente, que é o plasma, ficava no corpo do animal lá. Só que os veterinários que fizeram autópsia nesses bichos aí, tem isso no documentário do Carlos, eles relataram que o bicho estava limpinho por dentro, parecia um bicho de faculdade que pegam para estudar anatomia. Tava limpinho, não tinha sangue, né? Só tinha essa parte viscosa, que é o plasma do sangue, né? É bem interessante. E eu não conheço nenhum predador natural que ataca dessa forma, que se alimenta dessa forma, né? Só chupa a parte vermelha do sangue e o plasma fica lá, né? É bem esquisito isso aí. Mas vamos lá, vamos seguir. 3 cabras, parece. Mas o pessoal tá falando que é o quê? É o chupacabra? É, parece. Em Rafar, pequena cidade do interior paulista, coisas estranhas andam acontecendo.
tarde. Tá bom, velho? Tudo bem? Os moradores desse sítio estão intrigados. O senhor chegou de manhã? É, de manhã quando ela estava esticada pra cá, tava Aí, ó. morta aí. Tava morta? Como que ela tava? Ela tava num perfuro assim na cabeça, varal do outro lado. Aí, ó. Assim. Bizarro. A testa dela, se você puder carcar assim, tava mole, sabe? E jeito que pra dentro tava ocada. Tinha um buraco assim, saía do outro lado. Só isso, E aí, E o chupacabras, ele não atacava só cabra, ele atacava outros bichos também. Atacava ganso, galinha, cachorro. Tem caso que o Carlos estudou em que ele atacou cachorro também, lá no sul, nessa mesma época aí. E parece que o cachorro que ele foi num sítio lá, numa fazenda, e esse cachorro específico que eu tô comentando sobreviveu, né? Ele não morreu, não. Bizarro. E tinha galo também que era atacado, e tinha um fato engraçado que era assim, ele só atacava fêmea. Bizarro. E aí teve o cachorro era macho, mas o cachorro não morreu. Eu imagino que o cachorro tenha dado algum alarme, alguma coisa assim, e aí ele foi e atacou só pra deixar o cachorro quieto lá, mas não matou. Mas ele se alimentava basicamente das fêmeas. E isso eu vi lá também no documentário do Carlos também, sobre o chupacabras. e assim embaixo do gogó, assim um buraco também. Ah, é? Parecendo uma apunhalada. O que poderia atacar a cabra? É, isso aí que é duro. Tu mandou falar de chupacabra aí, mas nunca vi, né? Para a verdade pro senhor. Ali pertinho, na casa deste motorista, o susto foi maior ainda. Eu tinha chegado do serviço, eram umas 8 horas, 9h30 eu tava jantando. Aí o cachorro gritou aqui no fundo. Aí que eu saí na porta da cozinha, tava um morrendo lá, ó, e o outro morrendo no canto lá, mastigado inteiro. E não tinha nada no quintal, peguei lampião, chamei os vizinhos e tudo, só foi os gritos dos cachorros e mais nada no quintal. E matou rapidinho os cachorros. E o que foi que o senhor acha? Quintal tudo fechado, não tinha nada aqui. Aí, ó. Só tava eu e ela e as crianças. Quintal tudo fechado, os vizinhos tudo aí. Não fez barulho nenhum e não tinha pra onde sair, matou os cachorros assim rapidinho. E tal, chupa-cabra que fala. Mas se ninguém ainda comprovou que existe o tal do chupa-cabra, como é que o senhor pode achar que é o chupa-cabra? Como é que ninguém comprovou? É. Nunca ninguém comprovou, porque todo mundo fica naquela, que nem eu. Já chegou a entrar em fazenda, em chácara, que nem entrou aí perto dele, só se matar não sei quantas ovelhas, matar carneiro, matar animal. Porque ninguém sabe, ninguém viu, sabe? Ninguém tem certeza quem é, mas que ele existe, existe. Pro senhor é... Ah, é ele, o chupa-cabra, sem cisma, sem cisma, é. Aí, ó. Isso é importante até mencionar pelo seguinte, ó. As pessoas podem dizer que o chupacabra foi um delírio coletivo, por exemplo, né? Os mais céticos aí, ou negacionistas, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, isso aí aconteceu nesse período de tempo ali, 96, 97, no sul do Brasil. Nessa área ali foi um foco desses ataques aí. Então, assim, pode ser que os cachorros desse rapaz aí não foi atacado pelo chupacabra? Até pode. Pode ter sido um bicho comum ali e tal. Mas a questão é que os relatos ali de ataques foram muitos. Teve muita fazenda que perdeu muito bicho, assim, do dia pra noite. Então foi um negócio muito anormal, muito anômalo. Né? Não foi uma coisa comum. Não foi como se alguém dropasse um lobo lá e saísse atacando. Eu duvido que um lobo atacaria dessa forma também, né? Então... independente das teorias, sei lá, predador natural ou que seja delírio coletivo, eu acho difícil porque morreu muito bicho. Isso não é delírio coletivo, isso é realidade, aconteceu, né? Mas assim, a gente não tem resposta o que é o chupacabra, né? O fato é, alguma criatura ou bicho que a gente desconhece ou alguma experiência, sei lá, que deu errado e fugiu e saiu de controle. Como eu falei, o primeiro relato foi em Porto Rico, em 95. E aí em 96, 97 aconteceu no Brasil. Então, assim, pode ser algo que saiu de controle lá e foi pro Brasil, né? Tem várias hipóteses aí. Agora, delírio coletivo, pra mim, acho que não cabe, porque muita fazenda perdeu animal ali e essas pessoas começaram a procurar as autoridades pra ter alguma resposta, né? Porque não é uma coisa comum isso aí. Né? Então foram muitos casos, assim. É óbvio,
no meio desses muitos casos, deve ter coisa ali que é mentira ou que foi algo normal mesmo que aconteceu, né? Mas a grande maioria tinha o bicho tinha um modus operandi muito peculiar, assim, muito esquisito. E o problema disso aí é que, pelo nome também, né? Esse nome chupacabra foi criado lá em Porto Rico e no Brasil acabou virando piada, né? Com conotação sexual e tudo. Então isso foi um outro problema, né? Porque acabou virando piada na mídia, acabou virando piada entre as pessoas. Então quem tava fora daquela situação ali no sul de ter bicho morto por uma criatura que ninguém sabe o que é, acabava achando que era bobeira, que era invenção, né? Mas o fato é que tiveram fazendas lá que perderam, sei lá, da noite pro dia perderam 300 animais, sabe? Foi uma coisa assim absurda, né? Eu até convido aí você que está assistindo esse vídeo aqui, se puder, procura o documentário do Carlos Machado, que é muito extensivo, a pesquisa dele sobre isso. Ele trouxe veterinários na época para analisar as carcaças dos animais lá. É bem interessante, assim. Você vai ver que o caso do chupacabras é muito mais sério do que a piada que o caso virou, né, depois. Vamos continuar. As mortes sem explicação também põem medo em Vargem Grande do Sul, na divisa entre São Paulo e Minas. O que aconteceu aqui de matar os 2 porcos, apareceu 2 porcos mortos, os 7 cachorros, o leitão, e as peruas. A perua estava num galho trepado, fizeram um rombo na tela e mataram a perua. Nossa. Mataram. 7 cachorros. Hoje eu fiquei sabendo do moço que veio aqui, até ele trouxe uma verdura pra gente, vizinho. Ele falou que nessa época a vaca do Zé Miranda apareceu com buraco, morta com buraco no pescoço. E essa história de chupacabra? Olha, se é chupacabra, ninguém sabe o nome desse bicho. É isso aí, ninguém sabe o nome do bicho. É isso. Alguma coisa atacou esses animais lá, né? Agora eu vou deixar aqui a pergunta para vocês aí que estão vendo esse vídeo aqui. Você que acha que o chupacabras é invenção ou que foi histeria coletiva, né? Diz para mim qual o animal que você conhece da natureza, que a gente, a nossa ciência aqui conhece, que mata um outro bicho com um furo no pescoço. Tudo bem, você pode falar um morcego. Beleza, morcego, mas o morcego ele não drena... o morcego não mata 7 cachorros numa noite, né? Não drena o sangue de uma vaca, por exemplo, né? O morcego fica dias ali se alimentando, né? Então... E outra coisa, os donos de fazenda, essas pessoas que moram no interior, eles sabem quando é predador natural que está atacando, porque é comum, acontece o tempo todo. Agora, isso aí foi completamente diferente, completamente diferenciado. Vamos lá. Mas que ele fez uma limpada por aqui, ele fez. Estamos agora no Paraná. O bicho fez a limpa lá. Próxima de Curitiba. A quantidade de animais mortos inexplicavelmente impressiona. Olha isso. Poucos sobrevivem, sempre mutilados. Essa é uma das ovelhas atacadas. Ela perdeu as 2 orelhas. O grande mistério terá sido o chupacabra? Dia 7. Aí. Elas morreram tudo. 7? Morreram? Morreram no mesmo dia. Aí, ó. Que morcego tu conhece que arranca a orelha de ovelha? Eu não conheço. Só se for Nosferatu, né? Aí pode ser. Esse ferimento aí no nariz, assim, também foi? Foi machucado aqui no par do nariz. Também foi? Foi. Alguns ufólogos que também estão atrás do chupacabra nos levam a um sítio em Bocaiúva do Sul. O dono do local perdeu 40 gansos e alguns patos. O Power Ranger branco aí, ó. Do lado ali onde estão aquelas árvores ali que eles morreram. O último ataque que teve... o Carlos Machado aí. Os 3 últimos gansos do proprietário, ele perdeu um dos gansos aqui, ó. Inclusive você percebe... Eu tava jovem nessa época. Olha lá. Nosso querido Carlos Machado. Sabe? Aqui tem algumas penas ainda que foram arrancadas, ó. As penas foram arrancadas da ave. Tá, e nesse último ataque, é interessante que cada ataque parece que é um pouquinho diferente. Esse caso Mas aqui, as por penas exemplo, foram arrancadas depois? Não. Ou o bicho apareceu A gente assim? encontrou o bicho morto aqui com as penas arrancadas. Aqui quase todo mundo tem uma história estranha para contar. Morreu 17 patos e 2 galinhas e o burro, né? Em quanto tempo?
Os patos foi tudo numa noite, né? E na outra vez o burro. 16 patos numa noite? É. E morreram como? Tudo eles furados no peito só. Furado? Furo no peito. Não comeram? Não, nem foram comidos? Não foi comido nada. Há muita incerteza no ar. Bicho comum não é? Não, bicho... Então, a questão é, será que era um bicho, um chupacabra só? Eu vou chamar de chupacabras, tá? Eu não sei o que é esse bicho, mas eu vou usar o nome que ficou popular aí. Será que era um ou será que eram vários? Né? Porque acontecia em vários lugares diferentes ali. Né? E aí, parando para pensar, se essa criatura, esse animal desconhecido aí, viajou de Porto Rico para o Brasil, como que foi isso, né? Eu não sei se dá para ir por terra. Agora, acho que Porto Rico é uma ilha, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas a gente pode tirar essa dúvida aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. De cabeça eu não me lembro. Tô ruim de geografia. Deixa eu ver aqui, ó. Puerto Rico. Olha lá, é uma ilha. Porto Rico é uma ilha. Como eu falei, lá na América Central. Fica ali perto de Cuba, perto do Panamá, perto da Venezuela ali. Né? Uma ilhazinha. Como é que esse bicho chegou? Será que ele nada? Né? Será que ele consegue nadar? Será que ele veio de nave-mãe? Não sei. É bem difícil. Mas fica esse questionamento aí. Quem é acostumado a atacar animal por aí, tipo raposa ou outra coisa aí, não é. Tem que ser um bicho fora do normal. Porque... senão não ia fazer o que fez, né? Um diz que vem de satélite, outro diz que vem de planeta. Não dá pra ter uma certeza. O burro que morreu meu lá, tinha um buraco na cabeça, um buraco dessa grossura assim na cabeça. Aí, ó. Mas não tinha sangue em lugar nenhum. Aí, é isso. O mistério se espalha de cidade em cidade. Que bate com o que o Carlos falou, que na verdade as pessoas achavam que não tinha sangue, mas era só a parte vermelha, era só a proteína do sangue, né? E o plasma ficou. E as pessoas olhavam aquilo viscoso ali e tal, não achavam que não tinha sangue, mas na verdade só o plasma sanguíneo que fica. Né? Agora, eu lembro do Carlos ter falado que ele só atacava fêmea, mas tem relatos aí, eu não sei, né, de burro, atacou cachorro, né, tiveram algumas variações aí, até ele comenta na matéria aí, que os ataques tinham variações, né, de modus operandi ali, de padrão. Neste sítio, em Campina Grande do Sul, a criação de ovelhas foi dizimada numa só noite. Foi 6 cabeças de ovelha, né? Ovelha? Ovelha. Tudo na mesma noite? Todos na mesma noite. Não mortos, né? Não totalmente mortos. Eles ficaram machucados, daí ali por uma semana, assim, daí eles morreram. Morreram depois? Depois. E que tipo de ferimento tinha, assim? Perfuramento, assim, no pescoço. E machucadura nas mãos, assim. Assim, tipo no sovaco, na virilha. Era isso. Daí depois, uns 15 dias, por aí, um mês, pouco, morreu um bezerro. Do mesmo sintoma, com perfuramento. E vocês acham que foi o quê? Não sabemos. Não sabemos mesmo. Os animais mortos se juntam a notícias que vêm de toda parte. Em cada caso, cresce o suspense e surgem novos detalhes de um enigma ainda sem solução. Muita gente afirma que viu os chupacabras, mas as descrições nem sempre coincidem. Grande, pequeno, peludo, olhos faiscantes, não importa. Em comum, todos apontam o medo. O terror que a fera misteriosa está espalhando entre a gente simples do interior. Eita, que bicho feio, hein? Olha. Na trilha do chupacabra, o mistério ganha formas e desafia a imaginação. Estamos em Sumaré, no interior de São Paulo. Viemos conhecer uma dona de casa que jura ter visto uma criatura estranha. Foi neste terreno baldio e à noite, quando voltava da igreja. Não foi visão, foi real, umas 10 para meia-noite, mais ou menos. A senhora conseguia ver? A senhora conseguiria descrever? Eu vi ele de pé mesmo.
as patas erguidas, porque ele tem umas patas, um bração assim, tipo de um pelo, aquelas unhas enormes dele, muito grande, e um rosto meio chapado, assim, que você via só, sabe que esse tipo de caveira? Aqueles olhos fundos, assim, vermelho. Olho vermelho. Porra, entendeu? demônio, Uma né? boca enorme, com os dentes Com muito dentes grandes. presos. Terrível. E peludo. Peludo. Um pelo assim, da cor da terra, fedido, horrível, mal cheiroso. E lembra que tipo de animal? Que outro animal poderia ser Eu parecido? nunca vi um animal. Gorila. É difícil até descrever, ó. Não parece com animal nenhum. Então a senhora acha que essa criatura é a mesma que tem aparecido por aí, matando animais? É a mesma criatura. É o o tal mesmo fenômeno. É o tal do chupa-cabra? É, o tal do chupacabra que eles falam, né? Mas é uma obra maligna. É, só pode, né? Na casa de... Maligno com certeza é. Agora, tem um outro fato interessante também no caso do chupacabras, que parece que ele tem... Isso também eu vi na pesquisa do Carlos, né? Parece que ele tem poderes hipnóticos. Então, por exemplo, quando ele entra num aprisco, num lugar onde os animais ficam dormindo ali, as ovelhas, os gansos, ele tem alguma coisa ali, algum poder psíquico que faz os bichos não fazerem barulho. Então o dono da chácara vai dormir, os bichos estão lá dormindo lá, recolhe os bichos durante a noite, né? E aí acorda de manhã, tá os bichos tudo perfurado no peito, no pescoço, né? No sovaco, na virilha. E são pontos específicos ali, né? Que devem passar corrente sanguínea, né? É bem bizarro. É bem tenso isso aí, tá? E aí tem até um relato que o Carlos contou também, até na época do Hangar 18, de um motorista de ônibus que viu esse bicho, o chupacabras, né? Na estrada, e parece que ele tava no meio da estrada, abaixado. Ele parou o ônibus, achou que era um animal, né? Alguma coisa assim. Disse que a criatura olhou pra ele, ele se sentiu atraído. Ele parou o ônibus, né? Antes de bater na criatura. E quando o bicho olhou pra ele, ele falou que se sentiu atraído. Ele sentiu vontade de descer do ônibus e ir até lá. Só que como assim, o cérebro humano é diferente do cérebro de uma ovelha, por exemplo, não foi uma força suficiente pra fazer o motorista realmente descer do ônibus e ir até lá. E ele ficou com muito medo, ele pediu demissão. Parece que esse motorista de ônibus, pediu demissão e foi embora. Eu não lembro qual cidade que foi, mas foi no sul, nessas redondezas aí também. Bem bizarro. Então, assim, muita gente ali em volta teve a vida alterada por conta desses acontecimentos aí, né? Teve um veterinário que o Carlos contratou para fazer a pesquisa com ele, e o cara chegou a fazer autópsia em alguns animais lá, só que ele ficou com tanto medo porque ele não conseguiu explicar como que os animais morreram, quer dizer, não como morreram, mas o que atacou os animais, né? Ele ficou com muito medo e ele meio que, parece que o Carlos encontrou com ele um tempo depois. Ele estava trabalhando numa fábrica de leite no sul, como veterinário lá. Acho que é Claque o nome da marca do leite, se eu não me engano. E aí o Carlos encontrou o cara embriagado lá, porque a vida do cara ficou assim, uma bagunça por conta disso aí, porque ele não teve resposta na época, ele ficou com medo e ele até se afastou do Carlos. Ele pediu pro Carlos não procurar por ele, porque de alguma forma ele achou que o Carlos atraía esses fenômenos aí. Ele chegou a essa conclusão lá e não quis mais falar com o Carlos ou ajudar na pesquisa e tal. O Carlos conta essa história também. Então, assim, um delírio coletivo não causa isso, né, eu acho. Fora morreram muitos animais ali nesse período, né? Então, assim, tenso. Vamos lá, vamos seguir. De Dona Maria, conhecemos os irmãos Mondini, que estão investigando o aparecimento do chupacabra. Eles nos levam até a casa do Investigaram Varginha também, vizinho de Dona Maria, que também afirma ter visto uma criatura fora do normal. Aquela lâmpada estava virada para cá. A luz estava bem acesa aqui, né? Acho que a luz daquela casa ali estava acesa para cá também, né? E a lua, desse tamanho assim, que ela vai deixar a lua, né? Tava clarinho que dava para ver o chão. Dava pra catar palito de fósforo no chão. Mas que bicho era esse? Como é que ele era? 1,40 m, 1,50 m mais ou menos. Andava mais ou menos assim, ó, né? Bicho feio mesmo, né? Aquelas garrinhas lá, coisa assim. De pé? De pé. Andava de pé.
E assim tem aquela crina assim, mais ou menos assim, espinhosa assim pra trás assim, e cabeludo nas costas dele e escamoso na frente. Uma cara assim meia... Caraca, assim, de que bizarro. parece serpente, uma coisa assim. E esse bicho aí é o tal do chupa-cabra? Pelo jeito, é igualzinho a descrição que eu mostrei no papel aí pra turma aí. Mas é exatamente isso aqui, ele falou. Que ele disse que viu o cabelo atrás, pelo uma espécie atrás. de uma crina que subia nas costas, crina, né? o braço curto, né, ele falou com garras, e os pés também musculosos, Feio, hein? as patas musculosas, né, que corriam, tinham velocidade. Horrível. Então, basicamente, foi isso que ele viu. Há 20 anos, os irmãos Mondini colecionam estranhas histórias que até hoje ninguém conseguiu provar. Discos voadores, seres extraterrestres e, principalmente, o aparecimento de animais mortos e mutilados. O que mais é colocado aí a nível de incógnita, por que antes não ocorria tanto ataque e hoje ocorre? Por que o animal mata 30, 40, 20 ovelhas e não come nenhuma? Então, essa é a pergunta que, por enquanto, nós não temos. É o que eu falo, pra gostar de ufologia, gostar dessas coisas aí, tem que ser nerd, né? Olha o escritório dos caras, mesmo. Muito maneiro. Uma resposta, nem a ciência acadêmica, nem a zoologia, nem a veterinária não tem uma resposta que possa estar satisfazendo por enquanto. Bom, foram os Mondini que nos indicaram este sítio em Vargem Grande do Sul. Os moradores suspeitam que os animais daqui foram atacados por um bicho desconhecido que apareceu morto numa plantação. Era um tamanho de um cachorro, certo? Focinho curto, tipo de porco, orelha pequenininha, de rato, do lado assim, né, em cima da cabeça, que nem do cachorro. Olho meio puxado assim, presa grande e as patas. Imagina meus dedos aqui, mas esse aqui era só unha. Grande, então? Grande. Tinha garras, né? Não muito longe dali surge outra pista de um animal desconhecido. Nossa próxima parada é uma fazenda na cidade vizinha de Águas da Prata. Tem nem asfalto trouxe lá. a gente até aqui Só estrada de terra. O tratorista que trabalha nessa fazenda teria encontrado um bicho enorme junto com o filho dele. E com detalhe, essa visão teria acontecido em plena luz do dia. Não, nós estávamos trabalhando cedo ali, eu olhei para uma terra arada assim, eu vi um bicho correndo, sabe? Aí eu parei, tinha só um lugar que ele passava, eu fui lá ver. Parei assim, ele deu de topo comigo assim. Aí ele quis correr, eu catei uma pedra pra jogar nele, ele parou pra vir chapéu, em mim. hein? É um bicho feio, não é. Aí ele falou desse negócio de ET, essas coisas, não tem nada que ver, o que eu vi foi bicho. Bicho mesmo? Bicho. Até fizeram a descrição dele, mas sempre a descrição que eles falam nunca é igual, que a gente tinha as unhas grandes, mas não... Só basta saber qual é a descrição do ET que ele tem na cabeça, né? Deve ser do Grey, imagino eu, né? Que é a aparência popularesca do alienígena é o Grey. Mas tem ET de vários tipos, né? Tem a tipologia alienígena aí. O chupacabras pode se encaixar em alguma ali, né? Não tem só Grey, não. Mas tudo bem, assim, uma pessoa que não estuda ufologia também não é obrigado a saber disso, né? Então, o que ele entendeu ali pelo que ele viu não devia aparecer. Eu imagino que não deveria aparecer com um Grey, que é a descrição de um ET que ele tem na cabeça. Ou do ET do Spielberg, talvez, né? Não sei. Homenzinho verde, cabeça grande. Os desenhinhos, né? Parecia o que esse bicho? Ah, o que parecia? A gente não pode dizer que parecia, porque não, é um tipo de cachorro mais grande, sabe? Nunca viu nada igual? Não digo daquele jeito, não. Viu mesmo, assim, de pertinho? Pertinho, daquele trator, assim. E aí? Ah, tava eu e ele, né? Ele pegou a pedra pra atacar. E aí teve que trocar a calça, né? Parou pra vir, aí correu, né? Nós trepou no trator. Você pensou que uma olhada. Ah, assim, melhor não é correr, né? Ficar lá perto, vai saber o que é, né? Era preto? Meio amarelo, né? Amarelo, pelo grande. Meio malhado, assim, duas cores? Assim. Malhado com um pouco de pelo, meio preto no meio, né? Feio? Ah, bonito aí não é, não, né? Bocaiúva do Sul, Paraná. Este agricultor também diz ter visto um animal fora do comum. Nós vimos o bicho, foi quinta-feira, de madrugada. Passada agora? Quinta passada agora, era 3h30. Nós saímos daqui 3h15, mais ou menos. Quando trabalhar? Nós fomos no Ceasa, no Puxão Verdura, no Ceasa. Quando chegamos na Hidrapa, um pouquinho para cima, sabe que desce ali, né?
tinha um vulto no meio da rua. E olhei assim, fiquei olhando e meu filho deu uma segurada no caminhãozinho, esse caminhãozinho ali, que se ele não segurasse, passava por cima. Mas nós ficamos com medo, podia ser uma criação, até um boi, uma vaca, né? E quando quase bateu, aquele bicho levantou-se e saiu meio de rastão assim pela frente da caminhonete, saiu do lado. E eu disse assim pro filho, esse é o chupa-cabra. Ô, louco. Mas eu disse por brincadeira, porque sabe, não é, né? Chupa-cabra. Daí o meu filho disse, mas cachorro não é. Se o bicho anda por aqui mesmo, o maior desafio agora é capturá-lo. Aqui o pessoal preparou até uma armadilha para tentar pegar o bicho que vem atacando os animais do sítio. Os maiores interessados em provar a existência do chupa-cabra são os ufólogos Carlos Machado e Luiz Ribas. Num sítio que perdeu vários animais, eles chegaram a instalar uma câmera de vídeo para tentar fazer um flagrante. Enquanto isso, eles seguem pistas. O Carlos, ele chegou a conseguir um pelo desse animal aí. Ele fez essa armadilha e o mais bizarro é que o bicho, quando notou que tinha uma armadilha, ele arrebentou a jaula, ele arrebentou a porta e ele, ao invés de fugir, porque pelo instinto animal, por exemplo, um lobo, ele vai entrar num celeiro para atacar uma galinha, por exemplo. Quando ele percebe o perigo, ele percebe que tem uma armadilha que vai pegar ele ali, né? A prioridade dele muda. Então ele esquece da presa, ele esquece de comer e a prioridade dele vira sobreviver. Então ele foge. Esse bicho não. Ele entrou, ele arrebentou, a jaula pegou ele arrebentou com a porta com a fechadura do negócio lá, saiu, fez o trabalho todo, comeu lá, matou os bichos, né? Eu não sei se foi esse específico que apareceu, mas o Carlos conta essa história também. Ele matou todos os animais, empilhou as carcaças e foi embora. Então isso é uma coisa que dá a entender que essa criatura é inteligente até um certo nível, né? Interessante. Eu não sei se foi esse específico aí. E o Carlos tem um pelo dessa criatura. Ele ficou preso na jaula. Por algum motivo que eu não me lembro agora, não vou me lembrar, eles não conseguiram filmar o bicho. Mas ficou esse pelo aí na jaula e o Carlos tem. Só que é difícil analisar porque não tem como comparar com outra coisa, né? Com outro animal. Então é bem difícil de saber a origem certa desse pelo. Que teriam sido deixadas pelo ser desconhecido e até colhem amostras de pegadas. Essa aqui é de cachorro, ó. Pode reparar os 3 dedos aqui, ó. E essa aqui, os 4 dedos aqui. E aqui, os 3 dedos aqui, ó. Fomos a uma reunião em Curitiba, onde os ufólogos trocam informações e imagens feitas a partir de relatos. Então a gente presume que ele, até mesmo pelo formato da perna, que ele seja um animal que realmente pule, né? Como um canguru, como alguma coisa assim. Este é o retrato falado da criatura que Dona Zilda afirma ter visto em Bocaiúva do Sul. Dava para ver por causa da luz do carro, né? Ele estava com a luz do carro e tem poste na frente, né? Tem iluminação na frente. Dava bem para ver. Era corpo de gente, né? Mas os dentes, tudo não era de gente. Agora, se era o chupacabra, isso que eu não sei, né? Porque eu não posso dizer, esse é o chupacabra, né? O dia que eu ver ele verdadeiramente, que os cachorros latem, aí eu saio pra ver, né? Eu tenho porco, tenho os bichos, sai né? Não, tia. Aí eu vou dizer pra vocês, é o chupacabra, né? Sai pra ver, não. Folclore, invasão de alienígenas ou simplesmente cães vadios atacando cabras e pequenos animais? Cão vadio. A ciência busca uma resposta. Há poucos dias, um laudo da equipe chefiada pelo legista Badam Palhares sugeriu que alguns ataques foram obra de cães selvagens. Mas nem os legistas da Unicamp têm certeza disso. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma equipe inteira de pesquisadores também estuda... Eu te garanto que o Badam Palhares nem olhou a carcaça dos bichos nem nada e saiu falando abobrinha. Do fenômeno. Com certeza. Enquanto a ciência não esclarece o mistério, o povo sabe muito bem o nome do culpado por tudo. Chupacabras, a nova forma do nosso velho conhecido lobisomem. É a invasão do chupacabra. Em toda parte, o fenômeno ganha contornos próprios
e se incorpora ao folclore nacional. Uma lenda que ainda vai mexer muito com o imaginário popular. Até a ciência está procurando resposta para o enigma. Estamos na Faculdade de Veterinária de Presidente Prudente, interior de São Paulo. O professor José Giometti está usando todos os recursos para identificar quem está atacando rebanhos por aqui. Nós estamos tentando descobrir um fenômeno que está trazendo prejuízo econômico e apreensão aos produtores rurais. Aí, ó, é isso, tá vendo? Esse caso aí não foi simplesmente uma piadola com o nome, chupacabra, histeria coletiva, não. Tiveram muitos prejuízos financeiros ali dos fazendeiros, né, do pessoal que tinha criação de animal ali na redondeza. E isso gerou uma cobrança para o governo local ali, né, para as autoridades locais. Né? Então, assim, mesmo que chegue um cético, o Badam Palhares, isso aí foi um cachorro sarnento que matou os animais e tudo. Então, assim, não faz muito sentido, porque... É o que eu falei lá várias vezes já. Se fosse um cachorro sarnento ou um outro bicho que a gente conhece, um predador natural, a gente teria tido essa resposta, né? E isso aí estaria acontecendo. Foi um caso muito ponto fora da curva que aconteceu ali, né? Então, é difícil mensurar. Eu não sei se tem essa contabilidade de quantos animais morreram, mas foi muita coisa, foi muito ataque consecutivo. Isso foi bem bizarro. Os exames fizeram o professor suspeitar que a matança seja obra de cães sem dono. Há uma estimativa de que para cada criança que nasça 15 cães. Esses cães não são adotados, eles ficam vadiando na rua. Grande parte deles não são adotados, não tem uma família. Então eles vão atrás de alimento, vão atrás de... Mas que cão é esse que faz um buraco no peito, na virilha e no sovaco do animal? E chupa a parte vermelha do sangue? Que cachorro é esse? Cachorro vampiro? Ficam aí em matilhas e podem fazer esse desastre todo. Mas Giometti não tem absoluta certeza. Por isso, pediu ajuda da equipe do legista Badam Palhares, o mesmo que atuou no caso da morte de PC Farias. Badam Palhares também aposta na hipótese do chupacabra ser um cachorro, mas não pôs fim ao mistério. Ele está em dúvida, porque o pelo que ele tem lá, ele disse tratasse do pelo suspeito, tratasse de um canídeo, de um cão, que pode ser um cão urbano, um cão doméstico, ou pode ser de um cachorro do mato, mas ele não tem o padrão do pelo do cachorro do mato. Eu acho que é de um cão, mas não tem um padrão aqui para olhar. Encaminhamos para ele. Eu tenho a impressão que dentro de alguns dias nós vamos ter certeza realmente se aquele pelo aquela amostra de pelo suspeito que nós coletamos seja de um cachorro do mato. Foi desta fazenda em Presidente Prudente que os veterinários retiraram o material para as análises. Fui perguntar a seu Benedito, que encontrou os pelos do invasor na cerca, se ele estava satisfeito com a explicação dos cientistas. Convencido eu não posso ficar, porque eu não vi, né? Quer dizer, a gente tem uma suspeita que seja esse bicho que eles fizeram, porque a gente tem que crer na ciência que é a verdade, né? Que às vezes examinou, achou que é aquele bicho, então... Tá certo, mas a ciência não conhece tudo, né? Eles também não têm certeza ainda. Então, isso aqui é o problema, né? E o bicho sumiu aqui da região, aqui não atacou mais. Depois que atacou lá pro Mato Grosso, ele não atacou mais aqui, não. E nem andou também, não vi mais rastro, nem nada. Parou de ter cachorro de rua? Fica assim, não, sem saber qual é a verdade, né? A hipótese que não convenceu o seu Benedito também não esclareceu totalmente as muitas dúvidas que ainda permanecem. Para muita gente, assim como o seu Benedito, a ciência ainda está longe de resolver o mistério. 90% dos casos investigados por nós, né, era de fato obra do ser humano ou erro de interpretação. Então havia muita gente aproveitando do clima chupacabras, né, e acabou isso acontece confundindo também. Animais convencionais, domésticos, com o ataque de chupacabra, né? 7% de fato foi ataque de animal do nosso meio silvestre, o felino, né, que atacou os nossos animais domésticos, isso comprovadamente, tinha lá marcas de garras, dentes, enfim. Agora tem 3% na história toda que nós não conseguimos explicar. Então é nesse pequeno 3% que nós estamos investigando.
estamos concentrando os nossos esforços. Pouco, achei que fosse mais Os até a Curitiba também percentagem. não conseguem acreditar que um cachorro, mesmo selvagem, mate tantos animais, deixando marcas que parecem feitas por um bisturi. Acabou meio do nada aqui o documentário, mas é isso. Não tem muito mais o que mostrar também. Não sei se tem uma parte 2, mas eu acho que não. Acho que acabou ali mesmo. Mas é isso. Esse caso é muito bizarro. Eu vou deixar de novo aqui o convite para quem não viu o documentário do Carlos para procurar no YouTube aí e assiste, porque é um caso muito mais bizarro do que a piada que ficou na época, né? Então fica esse convite aí, que é bem interessante. Tem vários detalhes ali que não tem nessa matéria do SBT Repórter. Vamos ficando por aqui. Eu vou pedir de novo aí para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no nosso canal e ouvir lá o Paranormal FM nas principais plataformas de streaming e também acessar a nossa loja de camisas, que é reserva.inc/paranormalfm. Tem vários modelos de camisa lá. E é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal.